Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui mais uma aula com o professor Márcio Lima. Essa semana eu decidi postar essa aula no YouTube, porque não vai dar para fazer a chamada de vídeo essa semana, porque tem algumas coisas para mim poder fazer, certo? E aí, mas vocês já estão habituados com o vídeo, então não vai ser nada complicado. Então, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse vídeo. Vamos começar aqui mais uma aula com vocês, certo? Com a turma do 7º ano do Educandário Universo Infantil. Então, com o livro número 2, né? O segundo livro dessa nova unidade, né? Vocês vão abrir aí na página 7, certo? E aí, pessoal, nós vamos ver hoje, rever no caso, né? Vocês já viram isso aqui no 6º ano, números primos, certo? Então, a gente só vai ver aqui, a gente só vai relembrar e trazer algumas curiosidades novas sobre os números primos, né? Então, o que é que a gente sabe sobre os números primos, né? Vocês podem acompanhar aí a leitura na página 7, certo? Nós sabemos o seguinte, eu vou resumir, pessoal, não vou ler muita coisa, certo? Não vou ler tudo isso, porque senão vai ficar muito longo. Então, o que é que a gente pode analisar, pessoal? Quando dois números, certo? Ou quando um número possui, e isso no caso um número natural, viu, pessoal? A gente tá, quando eu falar aqui em números primos, eu tô trazendo os números primos aqui para o conjunto dos números naturais, certo? Então, o conceito que eu vou falar aqui é só em relação aos números naturais, porque em relação aos números inteiros é um outro conceito, ok? Então, o que é que nós podemos dizer aqui, ó? O que são os números primos, certo? No conjunto dos números naturais. Os números primos, pessoal, são aqueles números que possuem apenas dois divisores. Preste atenção. Possuem apenas dois divisores, certo? Pode ser um divisor? Não. Pode ser três? Também não. Tem que ser dois divisores, certo? Então, todo número que possui dois divisores, certo? No conjunto dos números naturais, ele é chamado de número primo, certo? Nós temos aqui, pessoal, 4 exemplos. O primeiro exemplo aqui, ó, nós temos o 7, certo? Divisor do 7. Deixa eu tentar aqui dar um zoom para vocês poderem ver melhor. Pronto, ó. Divisor do 7. O 7 só tem dois divisores. Aí, quais são eles? O primeiro divisor é o número 1 e depois o 7. Perceba, ó, que esse conjunto dos divisores só tem dois elementos, que é o 1 e o próprio 7. Então, nós dizemos aqui, pessoal, como tem aqui dois divisores, que é o 1 e ele mesmo, então vou dizer que o 7 é um número primo, certo? Ah, professor, e se por acaso o número não tenha dois elementos? No caso aqui do 12, se a gente analisar, ó, quem são os divisores do número 12? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Perceba que aqui, ó, o 12 ele possui 6 elementos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, o que acontece? Quando ele tem mais de dois divisores, nós dizemos que esse número, certo? É um número composto. É o que diz aqui abaixo, ó. Números primos, quando só possuem dois divisores, ou seja, um e ele mesmo. E os números compostos são quando possuem mais de dois divisores. Ele mesmo e mais algum divisor, certo? Então, se tiver mais de 2, ou seja, de 3 em diante, né? Aí nós dizemos que esse número é composto. Só que tem uma curiosidadezinha, pessoal, que é o caso que muita gente confunde, né? Professor, e o 1 e o 0, certo? Ó, vocês analisarem aí, ó, os números 0 e 1 não se classificam nem como primos e nem como composto. Por quê, professor? Porque o 0 ele só tem apenas um divisor, que é o número 0. Ou, na verdade, o 0 nem divisor tem. Não, o 0 é divisor de 0, né? E o 1, pessoal, ele não se classifica nem como primo e nem como composto, porque ele só tem apenas um divisor, certo? Então, o 0, pessoal,
tem uma explicaçãozinha porque que o zero porque que o zero não é primo e nem composto, né? E essa mesma, e o 1 também tem uma explicaçãozinha que fala que o 1 nem é primo e nem composto. O número 1, né, só tem um divisor, ok? Lembrando, pessoal, vou explicar aqui para vocês porque que o zero não tem divisor, certo? Não é classificado nem como primo e nem como composto. Ó, se a gente analisar aqui, o conceito de números primos, se vocês analisarem, o conceito diz é quando ele possui dois divisores. Aí quais são os divisores? O 1 e ele mesmo. O zero, ele tem um 1 como divisor, certo? Mas ele não pode ser dividido por ele mesmo. Por isso que ele não pode se encaixar aqui nesse conceito, certo? O zero ele não se encaixa no conceito de números primos. E por que que o zero não se encaixa também no conceito de números compostos? Porque, pessoal, aqui diz, ó, o conceito de números compostos diz aqui, ó, é quando possui mais de dois divisores, um ele mesmo e mais um divisor pelo menos, certo? Então, nesse caso, pessoal, o zero não pode ser dividido por ele mesmo. Então, ele não se encaixa nem no conjunto dos números primos e nem no conjunto dos números compostos. Professor, qual é a explicação para o número 1 não ser primo? A explicação é que aqui diz que os números primos é quando só possuem dois divisores. E o número 1 ele só tem um divisor, que é ele mesmo, certo? Então ele não se encaixa como número primo. Da mesma forma é quando ele também não se encaixa em números compostos, certo? Então é a mesma explicação. Tá aí a explicação porque que o 0 e o 1 não se encaixam nem como primo e nem como composto. Aqui nós temos mais dois exemplos, pessoal. O exemplo aqui do número 13, certo? Quem são os divisores do 13? O 1 e ele mesmo. Então, logo, o número 13 é primo, certo? Letra B. Quem são os divisores do 20, né? Os divisores do 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Logo, o 20 é composto. Perceba que aqui tem mais de dois divisores. Então, ele é um número composto. A respeito dos números, lembrando que a gente está no conjunto dos números naturais, que os números naturais primos, eles são infinitos, certo? A respeito deles, eles são infinitos, certo? Aqui, só tem os 12 primeiros números primos. Só como são infinitos, né, a gente não pode listar todos. Mas aqui estão alguns, vocês podem até acompanhar aí, ó. Tem o 2, o 3, o 5, o 7... o 11, o 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. E aí continua, né? Pode ser o 41 é primo, o 43 é primo, 47, se eu não me engano, também é primo. 53, se não me falhar a memória, também é primo. 57. Então, pessoal, são alguns números, certo? Que não são todos, mas são alguns números. O que é que a gente pode notar também sobre os números primos? Nós podemos se ligar aqui que existe apenas um número primo que é par, que é o número 2, certo? É o único número primo que é par. Se vier qualquer outro número par, ele não é primo, certo? Então, fechado essa parte aqui, pessoal, de números primos, a gente pode fazer também a chamada decomposição em fatores primos. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou explicar aqui para vocês como é que a gente vai fazer a decomposição em fatores primos, certo? Por exemplo, galerinha, aqui, ó, aqui em cima, vou pegar aqui uma folha de ofício, tem assim, ó, para relembrar, vamos decompor em fatores primos o número 252. Como é que a gente vai decompor o número 252 em fatores primos? Então, vamos só relembrar dessa regrinha básica, né? A gente vê isso aqui também em fração, né? Quem acompanha os estudos das frações, quando a gente vai fazer a soma, né? A gente faz essa decomposição. Só que a gente faz por meio do MMC, né? Então, vamos lá, pessoal. 252. Eu posso decompor o 252? Posso. Como? A gente sempre analisa. Vamos dividir por quanto? Eu posso dividir isso aqui por 2? Se a gente analisar, eu posso dividir por 2. Por que eu posso dividir por 2? Porque esse número é um número
par, né? Todo número par dividido por 2. Deixa eu só dar um zoom aqui a mais e enquadrar aqui, pronto. Então perceba que eu posso dividir por 2, certo? Quanto é 152 dividido por 2? 152 dividido por 2, ou 252 dividido por 2, isso aqui é igual a 126, certo? 126 mais 126, né? Nós temos aí 150 aí, ou 126 mais 126, 252. Agora vamos aqui, pessoal. Eu posso dividir esse 126 por qual número? Perceba que ele é par, então eu posso ainda dividir por 2. Toda vez que eu obter aqui o número par, eu vou dividir por 2, certo? Porque é mais fácil. Vamos lá, 126 dividido por 2, isso aqui nada mais é que eu tenho aqui 63, ok? 63. Aí vamos analisar o seguinte, pessoal, eu posso dividir esse número aqui por 2? Eu não posso, por quê? Porque ele é um número ímpar. Então eu vou dividir 63 por quê? Eu posso por 3? Se vocês analisarem, eu vou relembrar aquela regrinha. Quando é que a gente pode dividir por 3, né? A gente pode dividir por 3 quando a soma dos algarismos dá 3, 6 ou 9, né? Se a gente analisar, ó, se eu somar os algarismos aqui, ó, 6 mais 3 dá quanto? Dá 9, né? Então 9 dividido por 3. Então isso quer dizer que esse número todo aqui, ele também divide por 3. Então se a gente dividir por 3 aqui, ó, 63 dividido por 3, isso aqui é igual a 21, ok? 21 dá para dividir por 2? Dá não, porque aqui é ímpar, né? Então, eu posso dividir por quem? Eu posso dividir por 3 novamente, certo? Então, ó, 21 dividido por 3 dá 7, certo? Então, 7, ele é primo, e 7 só divide por ele mesmo, ok? E aí, 7 dividido por 7, eu encontro 1, ok? O que é que eu estou fazendo aqui, pessoal, para vocês entenderem melhor? Pessoal, eu estou fazendo aqui a decomposição em fatores primos, certo? Então, como é que vai ficar essa decomposição? Essa decomposição, na forma de multiplicação, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Perceba que eu peguei todos esses números aqui e coloquei aqui. Essa é a minha decomposição na forma de multiplicação. E na forma de potência, como é que vai ficar? Bom, na forma de potência, ou eu deixo assim na forma da multiplicação, ou na forma da potência, que vai ficar assim, ó. Quem é meu primeiro número aqui? Meu primeiro número é o 2. Então vamos lá, 2. O 2 está aparecendo quantas vezes? O 2 está aparecendo 2 vezes, certo? Perceba que eu já peguei o 2. Quem é o próximo número? O próximo número é o 3. O 3 está aparecendo quantas vezes? O 3 está aparecendo 2 vezes. Então, eu vou colocar o 2 na forma de o expoente 2, né? Aí, vamos lá. E o 7? O 7 está aparecendo quantas vezes? Uma vez. Aí, preste atenção. Ou eu coloco 1 aqui em cima, certo? Na forma do expoente. Ou simplesmente eu não coloco. Eu posso deixar sem. Então, pessoal, a minha decomposição em fatores primos pode ser essa situação aqui, que é na forma da multiplicação, ou na forma da potência, certo? Então, pode ser aqui ou aqui, tanto faz. Ok? Então, aí, pessoal, fica a critério, né? Se vocês querem colocar na multiplicação na potência, se a questão pedir que coloque na forma da potência, então a gente vai colocar na forma da potência, certo? Então, pessoal, isso aqui foi tudo relacionado com os números primos. Tá aqui a decomposição, você pode fazer essa decomposição com qualquer número, certo? Vocês vão perceber que com o número primo, você só vai achar aqui um 1 e ele mesmo, certo? Então, o conjunto, quando a gente não pode, né, nesse caso, decompor os números primos. Ele vai ser ele mesmo, né? A decomposição de um número primo é ele mesmo. Então, a gente não pode decompor os números primos. Então, o que é que vai acontecer agora, pessoal? A gente agora vai partir, encerramos essa parte dos números primos. Agora nós vamos partir para os múltiplos, certo? Múltiplos e divisores comuns. Isso aí é na página, pessoal, na página 9, certo? Página 9.
múltiplos comuns e divisores comuns, certo? Então, como é que vai ficar aí? Os múltiplos comuns e os divisores comuns. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só pegar aqui uma régua rapidinho aqui, para poder fazer a divisão. Então, vamos lá. Para fazer a divisão aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Só partir aqui. Vamos entender aqui o que são múltiplos, né? Múltiplos e divisores comuns. Se eu não me engano, os múltiplos a gente já viu na semana passada. Então, eu vou só relembrar aqui, né? O que são os múltiplos de um número? São os números que estão na tabuada daquele número, né? Começando a partir do zero. Por exemplo, se eu tenho um número... Eu vou aproveitar, pessoal, o exemplo que está aqui na página, certo? Eu não vou nem ler o que é que está dizendo aqui, mas eu vou colocar alguns números, certo? Aliás, tem um exemplo aqui que pode servir de base para vocês para resolver o exercício. Então, vou colocar dois números aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, o múltiplo do número 5, um exemplo, e o múltiplo do número 3, certo? Aí vamos analisar aqui, pessoal. Quem são os múltiplos do número 5, né? Então vamos olhar lá. Múltiplo do número 5. A gente começa sempre, né? A gente começa pelo zero, certo? O zero, ele é múltiplo de qualquer número, ok? Então a gente sempre começa pelo zero. E aí a gente começa. Aqui não é um múltiplo de 5, então vou aumentar de 5 em 5. Então 0 mais 5 dá 5, mais 5 é 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, nós temos aí 30, mais 5, 35. Aí vai aumentando aí, pessoal, de 5 em 5, certo? Próximo aqui é 45. E aí, ó, 50. E aí, pessoal, vai continuando, certo? Eu vou colocar os 3 pontinhos para indicar aqui que é infinito, certo? Então vai continuar aí crescendo, ok? Aí vamos para o próximo aqui. Quem são os múltiplos de 3? Assim como os múltiplos de 5, nós vamos abrir aqui as chaves e começar pelo número 0. Só que como aqui é múltiplo de 3, então vou aumentando de 3 em 3, certo? Então eu vou fazendo aqui, ó. 0, aí mais 3. 3 mais 3. 6 mais 3. 9 mais 3. 12 mais 3. Nós temos aqui, ó. 15 mais 3. 18. Aí vai aumentando 3 em 3, né? 21. 24. 27. 30. 33. Aí vai 36 e assim por diante. Ok? Então, esses são os múltiplos, certo? Agora, o que seria múltiplos comuns, né? Múltiplos comuns. Então, vamos lá. Quem são os múltiplos comuns de 3 e 5? Né? Quem são os múltiplos comuns de 3 e 5? Então, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever assim, ó. Ou a gente escreve em MC, certo? Pode ser MC. Ou a gente coloca assim, ó. De 5, aí bota ponto e vírgula, 3, certo? Quem são os múltiplos de 5 e 3? O que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Os múltiplos comuns de 5 e 3, a gente vai olhar o seguinte. Quais são os números que estão nos múltiplos de 5 e 3 ao mesmo tempo, certo? Quais são os números que estão aqui e aqui ao mesmo tempo, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se vocês perceberem, ó, eu vou começar pelo 0, porque o 0 tá tanto em cima como embaixo, né? Então, os múltiplos comuns aqui, ó, já começa pelo 0, ok? Aí, vamos lá. Quem é o próximo? Se a gente analisar, ó, o próximo é o 15, certo? Ó. O próximo é o 15, que está nos dois ao mesmo tempo. Então, perceba, ó, a gente já pode analisar o seguinte, ó.
daqui para cá, eu aumentei quanto? Daqui para cá eu aumentei em 15. Então, isso quer dizer que os múltiplos comuns entre 5 e 3, ele vai aumentando, ó, de 15 em 15, certo? Então, qual é o próximo? O próximo seria o 30, né? 15 mais 15 é 30. E se vocês perceberem, ó, o 30 está aqui e está aqui também. Então, ó, seria o 30. Quem é o próximo? Se a gente analisasse, ó, aqui seria o 45, né? Que 30 mais 15 é 45. Aí depois, 60. Depois, 75. E assim, pessoal, por diante. Ok? Então, esse aqui são os múltiplos comuns, certo? Trazendo esse conhecimento dos múltiplos comuns para uma situação do nosso dia a dia, tem um exemplo aí, ó, na página 9, que diz assim, ó. Esse exemplo aqui de Túlio e Ana, ok? Na mesma página. Diz assim, ó. Vamos analisar a seguinte situação. Túlio e Ana são médicos e trabalham no mesmo hospital. Todo mês, Túlio faz plantão noturno nos dias múltiplos do número 4 e Ana nos dias múltiplos de 6. No mês de maio, que tem 31 dias, quais foram os dias em que os dois se encontraram no plantão? Então, perceba, pessoal, é o seguinte. Toda vez que uma questão traz toda questão que envolve múltiplos comuns, ela traz essa mesma situação clichê. Como assim, professor, essa situação clichê? Toda situação que envolve múltiplos comuns, elas sempre são assim. Ela aplica tal coisa de 4 em 4 dias. Ela aplica tal coisa de 6 em 6 dias. Ou de 8 em 8 dias. Ou de 7 em 7 dias. Certo? Então, toda vez que isso acontecer, você já vai se lembrar do conteúdo dos múltiplos. Certo? Porque os múltiplos é quem traz esse tipo de situação. Porque se a gente analisar, ó, ela no aumento por exemplo, de 4 em 4. 4 em 4 a gente pode construir os múltiplos do número 4, né? Então, veja bem, pessoal. Então, como é que a gente pode resolver aqui essa situação? Quais foram os dias em que os dois se encontraram no plantão? Então, vamos analisar o seguinte. Ora, a gente pode resolver essa situação da seguinte forma. Deixa eu só fazer a divisão aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui quais são os dias de plantão de Túlio, certo? No exemplo aí, diz que o plantão de Túlio é nos dias múltiplos de 4. Então, vou fazer aqui, ó, múltiplos do número 4, ok? Então, vamos lá. Quem são os múltiplos do número 4? O múltiplo do número 4, ó, são o 0, certo? O 4, o 8, né? Porque múltiplo de 4 a gente vai aumentando de 4 em 4. 8, 12, aí vem 16, 20, 24, 28, 32, 36 e assim por diante, ok? Esses são os múltiplos do número 4. Quem são os múltiplos do número 6? Aí vamos olhar aqui, ó. Múltiplos do número 6. Por que número 6? Porque os múltiplos de 6 são o dia do plantão de Ana, né? Ana são os plantão múltiplos de 6, né? Então, vamos analisar o seguinte, ó. Nós temos os múltiplos de 6, 0, 6, né? Que vai aumentando de 6 em 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e assim por diante, ok? Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar a situação agora. A situação agora diz o seguinte, o que é que diz a pergunta, né? Se tratando do mês de maio, que tem 31 dias, né? Então, perceba aqui que os números maiores que 31 eu não vou considerar. Ou seja,
Aqui no múltiplo de 4, eu vou excluir o 32 e o 36, porque a gente sabe que no nosso calendário não existe dia 32 e nem o dia 36, né? Da mesma forma, é aqui nos múltiplos, aqui no plantão de Ana, né? Que eu vou ter que excluir, ó, o 36, 42 e 48, porque não existe esses dias no nosso calendário. Lembrando que o nosso calendário, ele vai do dia 1º, ou seja, eu vou anular esse 0, certo? Também, ou seja, vai do dia 1 até o dia 30, ou até o dia 28, ou 29, se for no caso de fevereiro, né? 30 ou 31, não é isso? Nos demais meses. Então, a gente vai analisar o seguinte. Como ele quer saber aqui os dias em que eles se encontrarão, então são os dias que vai estar comum aos dois. Ou seja, comum, a gente lembra de múltiplos comuns. Então, a gente vai analisar aqui, ó, quem são os múltiplos comuns de 4 e 6, né? Múltiplos comuns de 4 e 6. Então, a gente vai analisar quem são os múltiplos comuns. Nesse caso, a gente vai desconsiderar o 0 por conta da situação, certo? A gente vai analisar quem são os primeiros números, ó. Perceba que tem o 12, né? Então, ó, 12, quem é o próximo dia? O próximo dia é o dia 24. Então, perceba que o próximo dia é 24. E assim, pessoal, o que é que iria acontecer? Ele iria aumentando aqui, ó, se vocês analisarem, ó, daqui para cá aumentou quanto? Aumentou 12. Então, ou seja, a cada 12 dias eles vão se encontrar, certo? Mas como a pergunta pede assim, quais foram os dias que os dois se encontraram no plantão? Então, foi no dia 12 e no dia 24. Então, toda vez que tiver uma situação dessa assim, que tal coisa de 4 em 4, geralmente é assim, aí 4 em 4 dias, ou de 4 em 4 horas, ou de tantos e tantos minutos. Toda vez que tiver uma situação parecida com essa, então vocês vão estar aplicando aí, pessoal, o conteúdo do múltiplo comum, ok? Vamos partir agora, pessoal, para os divisores, certo? Divisores eu fiz na aula passada, mas a gente vai relembrar. Por exemplo, o que são os divisores, né? Os divisores são aqueles números que eu posso dividir um outro, certo? Por ele. Então, não vou dar um exemplo aqui dos divisores do número 12. Os divisores de 12 e os divisores do número, coloca aqui, por exemplo, 16. Aí vamos lá. Quem são os divisores do número 12, né? A gente lembra que todo divisor começa pelo número 1, certo? Nos múltiplos a gente começa pelo número 0, já no divisor a gente começa pelo número 1. A gente analisa. 12 dividido para 1 é quanto? 12 dividido para 1 é 12, certo? Então eu coloco o 1 e o 12. 12 eu posso dividir por 2? Posso. Então, ó, 12 dividido por 2 é igual a 6, certo? Aí vamos lá. Continuando, eu posso dividir o 12 por 3? Posso. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, já coloquei o 4. Aí eu me pergunto, eu posso já dividir o 12 por 4? Posso, mas eu já coloquei aqui. Se eu já coloquei aqui, então eu, ó, fecho minhas chaves. Então, esses são os múltiplos do número 12. Aí, quem quiser, pessoal, geralmente, quando a gente tem professores que quando vai ensinar, quer que você organize em ordem crescente. Não necessariamente pode ser em ordem crescente, certo? Você pode colocar assim também. Bom, mas se você quiser colocar em ordem crescente, também tanto faz, certo? Eu não vou julgar se você vai colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu gosto de colocar em ordem crescente, mas se vocês colocarem assim de forma aleatória, vai estar certo do mesmo jeito, porque os elementos são os mesmos. Aí vamos lá. Vamos agora partir para o número 16. Quem são os múltiplos de 16? A gente sempre começa, ó, pelo número 1. Quanto é 16 dividido para 1? 16 dividido para 1 é o próprio 16. Aí, será que a gente se pergunta, será que 16 dá para dividir para 2? Dá. 16 dividido para 2 é igual a 8. Aí vamos analisar aqui, ó. Será que 16 dá para dividir para 3? Não. 16 não dá para dividir para 3.
Então o que é que eu faço? Eu vou para o próximo número. 16 dá para dividir para 4? Dá. 16 dividido para 4 é igual a 4. Eu vou colocar o 4 de novo aqui, professor? Não. Como você já colocou o 4 e 16 dividido para 4 é o próprio 4, então não precisa colocar ele novamente. Deixa ele aqui. Se a gente analisar, 16 dá para dividir para 5? Não. 16 dá para dividir para 6? Também não. Para 7? Também não. E para 8? Não, para 8 eu já coloquei aqui. Então, se eu já coloquei aqui, então, ó, eu já vou fechar aqui as minhas chaves. Então, acabou por aqui. Esses são os divisores de 16. Então, é isso, certo? Lembrando, os múltiplos eles são infinitos, já os divisores não. Os divisores não são infinitos. A gente já viu isso na aula passada, então só estou relembrando aqui algumas coisas. E agora, o que seriam os divisores comuns, né? Divisor comum. Então, vamos lá. Os divisores comuns, no caso aqui de 12 e 16, são aqueles divisores que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, quais são eles? Perceba aqui, ó, que o número 1 está nos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho, ó, o divisor comum entre 12 e 16, eu já tenho o número 1, certo? Quem é o próximo? Vocês analisarem, ó, o número 2, certo? Então, vou colocar aqui o número 2. E o próximo é o número 4. Então, vou colocar aqui, ó, o número 4. Tem mais algum? Não. Então, acabou aqui, ó, pessoal. Esses são os divisores comuns entre os divisores de 12 e de 16, certo? Para a gente fechar hoje, vou passar aqui uma situação problema, certo? Que é ter o mesmo exemplo aqui, ok? E a gente vai analisar o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que também, assim como o exercício a questão dos múltiplos, a questão dos divisores também são todas clichês. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Ó, aqui diz assim, na mesma página. Vamos analisar agora a seguinte situação. Uma loja de brinquedos tem 30 bolas vermelhas e 24 bolas azuis, que são diferentes apenas pela cor. O dono da loja quer embalar essas bolas com as seguintes condições. Qual é a primeira condição? Todas as embalagens devem ter a mesma quantidade de bolas. Ou seja, todas têm que ter a mesma quantidade de bolas, mas não está dizendo quantas bolas em cada embalagem, né? Em cada embalagem, as bolas devem ser da mesma cor. Então, juntando as duas condições, deve ser assim, ó. A mesma quantidade, por exemplo, se num pacote tiver 2 bolas azuis, vai ter que ter um pacote com 2 bolas vermelhas, certo? E assim por diante. E a outra condição, que é a terceira, diz assim, ó. Todas as bolas devem ser embaladas, ou seja, não podem sobrar. Ou seja, quando a gente for fazer o agrupamento, a gente não pode deixar sobrar nenhuma bola. Então, pessoal, como é que a gente pode resolver essa situação? A gente vai analisar o seguinte, pessoal. Ó, perceba que a questão está pedindo para fazer agrupamento de dois números diferentes. Perceba que eu tenho que fazer um agrupamento do número 30 e do número 24, de modo que sejam divididos na mesma quantidade. Então, toda vez que uma questão pedir assim, eu posso dividir o grupo em quantas quantidades, né? Aí, quando ele pedir esse caso, ele está se referindo aos divisores, viu, pessoal? Quando trazer assim, ó, geralmente as questões que envolvem divisores, ela é assim: tal turma tem tantos alunos, tal turma tem outros, tal turma tem X aluno e outra turma tem Y aluno. Eu posso dividir essas turmas enquanto números de grupos iguais. Toda vez que for dizer assim, agrupar ou dividir em quantidade de grupos iguais, né? Então ele pede para você fazer aí os divisores, certo? E quando é com dois números diferentes, ele pede para a gente fazer os divisores comuns, certo? Como aqui está trazendo os números 30 e 24, então o que é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer aí, pessoal, os divisores, certo? Do 24 e divisor do 30, ok? Então, de quantas formas diferentes eu posso agrupar
o número 30, né? Então, quando eu vou fazer aqui de quantas formas diferentes, então eu tô trazendo aqui, pessoal, os divisores, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, os divisores do número 30. Quem são os divisores do número 30? Aí, vamos lá, vamos construir aqui, pessoal. 30 dá para dividir para 1? Dá, que a gente sempre começa pelo 1. 30 dividido para 1 é igual a 30. 30 dá para dividir para 2? Dá, porque é par. 30 dividido para 2 é igual a 15, certo? Aí vamos para o próximo. 30 dá para dividir para 3? Dá. 30 dividido para 3 é igual a 10, certo? Aí vamos para o próximo. 30 dá para dividir para 4? Não, porque vai sobrar 2, certo? 30 dá para dividir para 5? Dá. 30 dividido para 5 é igual a 6. Aí eu me pergunto, 30 dá para dividir para 6? Dá, mas eu já coloquei o 6 aqui. Então, o que é que eu faço? Ó, eu fecho aqui meu divisor. Ok? Então, eu posso agrupar as bolas vermelhas com os seguintes grupos. As embalagens, com cada uma com uma unidade. Ou eu posso fazer 30... eu posso fazer cada embalagem com uma unidade, ou cada embalagem com 30 unidades, ou embalagem de 2 unidades, embalagem de 15 unidades, né? Embalagens de 3 unidades, de 10, de 5 ou de 6 unidades. Eu posso embalar da seguinte forma, né? Se a gente for analisar agora, e as bolas azuis? São 24 bolas azuis. Como é que eu posso reagrupar essas 24 bolas azuis? Então, eu posso fazer aqui, pessoal, os divisores do 24. Então, começando pelo 1, 1 dividido por 24 dá 24. Então, já tem 1 dividido para 24 é 24. 24 é par, dá para dividir para 2. Então, 24 dividido para 2 é 12, certo? Então, coloco 12. 24 dá para dividir para 3? Dá. 24 dividido para 3, isso é igual a 8, certo? Aí, vamos lá. Perceba aqui também que, ó, 24 dá para dividir para 4. 24 dividido para 4 é igual a 6. 24 dá para dividir para 5? Não. 24 dá para dividir para 6? Dá, mas eu já coloquei o 6 aqui. Então, eu vou fechar aqui os meus divisores, ok? Então, como ele quer agrupar as duas cores, né? Então, de modo que sejam iguais, então perceba, pessoal, eu vou ter que analisar quais são os divisores comuns que estão aqui ao mesmo tempo. Então, vou trazer aqui, ó, os divisores do 30 e os divisores do 24 ao mesmo tempo, ou seja, comuns. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu posso agrupar aqui, ó, 1 está nos dois ao mesmo tempo, o 2 está nos dois ao mesmo tempo. Perceba aqui que o 3 também está nos dois ao mesmo tempo. E o 6. Então, eu posso agrupar dessas seguintes situações. Ok? Então, pessoal, por hoje é basicamente isso, certo? Vão me desculpando aí por não ter feito a chamada de vídeo essa semana. Ok? Mas a gente vai ver essas situações aí na próxima aula. A gente vai corrigir a atividade dessa semana. Que a atividade dessa semana nada mais é que a página 11, ok? Ou página 10 e 11 das questões 6 até a 11, ok? Então, repetindo, pessoal, o exercício dessa semana para vocês é da página 10 até a página 11, da questão 6 até a questão 11, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Até mais. Tenham um bom final de semana. Tenham uma boa semana logo para vocês. E até a próxima aula. Beleza, pessoal? Valeu!